Deus. Muitos falam que Deus é amor, só que Deus é amor também é justiça. Amém? Deus, Ele te ama, mas Ele é justo para com você. Deus, quando Ele nos criou, Ele criou Adão, criou Eva com todo amor, mas só que Adão e Eva pecaram. Eles fizeram algo que feriram o coração de Deus. Eles desobedeceram a Deus. E Deus então amava tanto Adão e Eva que decidiu não exterminaram, não acabaram com a vida deles, mas tirou eles fora do jardim. Todo mundo conhece essa história e deu continuidade à vida deles. Deus então ali não tem misericórdia, o homem cuidando do homem. Só que ao longo de todos os anos, o homem continuava pecando, continuava desobedecendo a Deus, continuava machucando o coração de Deus. É o mesmo que acontece quando alguém te machuca. Quando alguém te fala uma palavra que te machuca, quando alguém te fala uma situação que te machuca, é o mesmo que acontece. Deus então decide então exterminar o homem. O homem vinha pecando, errando, porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o homem vinha pecando. E o que ia acontecer com o homem? O que ia acontecer com o homem? Porque o salário do pecado é a morte. Só que Deus, Ele amava muito o homem. Muito, muito mesmo. Deus, Ele criou a mim, criou você, criou Jacques, criou você, Rafael, criou você, Gabriel. Ele amava todos nós. Amém? Ele nos fez. Ele nos ama muito. Ele não queria exterminar com o homem, não queria acabar com o homem. Então o que Ele fez? Ele encontrou Noé. Noé, a família de Noé, era uma família que temia Deus, que fazia o que era agradável ao coração de Deus. Deus então decide acabar com o homem por conta do pecado, mas Deus então não vai terminar por ver o homem. Eu quero dar continuidade ao homem, porque Ele amava demais o homem. Então Ele dá continuidade com a família de Noé. Todo mundo sabe que houve dilúvio. Então quem já ouviu falar de dilúvio? Quem nunca ouviu falar de dilúvio? Houve dilúvio, o homem foi exterminado, mas Noé deu procedência. Só que ainda assim, queridos, pasme em vocês, o homem continuou pecando, continuou errando. Mesmo toda a misericórdia e graça de Deus, o homem foi lá e continuou errando, continuou pecando. O homem continuou adorando por Deus, fazendo imagens, adorando isso. O homem continuou ali mentindo, adulterando, desejando aquilo que é do próximo, tendo inveja, tudo isso. Imagine vocês, queridos, esse tipo de coisa, sério, machuca o coração de Deus. Só que Deus, Ele nos ama demais. Só que o homem chegou a um ponto de não dar mais. Deus disse, então eu vou exterminar o homem, porque eu já tentei com Adão, já tentei com Noé, mas é sempre a mesma coisa. Eu faço ele com todo amor, eu crio ele, eu dou a vida para ele vai lá e me machuca, ele vai lá e me pega com seus pecados, com sua indiferença, com a sua incredulidade. Só que o salário do pecado é o que mesmo? É a morte. O homem tinha que morrer. Só que essa é a melhor parte por Deus. Por Deus nos amar tanto a nós, nos amar tanto, Jesus disse, não, Pai, se alguém tem que morrer, que esse alguém seja eu. Se alguém tem que morrer pelo homem, esse alguém seja eu. Imagine para você como se Jesus tivesse chegado para Deus e falar, qual é o preço? O que eu preciso fazer para que o Senhor perdoe ao homem? Aí Deus disse para ele, olha só, se o homem vai ter que morrer, só vai ter que morrer por ele. Mas tinha que ter alguém a qual Deus tivesse o mesmo amor, que parece o mesmo preço. E esse alguém só foi Jesus. Jesus ele vai lá na cruz e paga o preço por isso. Ele vai lá e morre por mim, morre por você. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos perdão. Fomos perdoados, alcançássemos perdão. Esse é o perdão de Deus. Deus, quando Ele te perdoa, Ele não se lembra do que você fez. Deus, quando Ele te perdoa, Ele não vai te acusar, Ele não vai te cobrar. Quando Deus vai ver uma situação, eu fico vendo com muita gente, você briga com alguém, você discute com alguém. Quem que já discutiu com alguém? Todo mundo discute com alguém, né? Ninguém nunca discutiu com ninguém? Eu não é possível, eu já discuti várias vezes.
fala, você me perdoa? Aí eu digo para ela, olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais falar com você. Eu não quero mais falar. Outra hora eu digo, não, eu te perdoo. Mas toda vez que eu vejo Yane, aí eu chego para ela e falo, tá vendo aquela menina? Ela fez isso. Quem não fez isso? Eu já vivi isso. A pessoa diz que te perdoa e continua falando com você. Continua sempre lembrando daquilo que aconteceu. Só que Deus, ele não lembra. Deus, quando ele te perdoa, ele não lembra dos seus pecados, ele não mais te acusa. Esse é o perdão de Deus. É incondicional. É acima da sua pergunta. Só que o perdão de Deus para nós é muito bom. Porque nós vamos lá errando, ele perdão a Deus, ele te perdoa, errando, caindo, levantando. E não fica falando de Deus de perdão. A gente faz o errado, sabe que é errado, faz que é perdoar a Deus e sabe que ele te perdoa. Não é assim? Só que o homem para o homem é diferente. E é nesse perdão que eu quero tratar com vocês. Perdão do homem para o homem. Porque a palavra do Senhor diz assim, que lá em Mateus diz assim, Jesus, ele diz assim, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste, ou seja, Deus, ele vai te perdoar. Se porém não perdoar aos homens, Deus também não vai te perdoar. Você acredita que você sabe disso? Vocês conseguem perceber o peso disso? O peso disso? Jesus, ele disse, se você perdoar o seu irmão, Deus, ele vai te perdoar. Mas se você não perdoar, Deus também te perdoa. Essa é a razão que muitas vezes as suas orações não têm sido respondidas. Aí você se pergunta, meu Deus, por que todo mundo ora por sangue, todo mundo ora por isso, todo mundo fala que Deus é isso, fala que a presença de Deus é aquilo outro, fala que a presença de Deus é maravilhosa. Mas não é simples. Aí você chega para Deus e fala, Deus, eu sei que eu errei nessa parte, eu sei que eu fiz isso de errado, me perdoa, Deus. E você sente que Deus não te perdoa, sabe por quê? Porque você não perdoou o seu irmão. Quantas vezes na vida da gente se depara com situações nas quais você diz que perdoou, você acha que perdoou, ou quantas vezes nós falamos isso para uma pessoa, falando para não te machucar, para não perder a sua amizade, para não perder o nosso relacionamento, eu prefiro fingir que isso não aconteceu, fingir que isso nunca existiu. Quantas vezes você ouve uma palavra no seu dia a dia, dos seus familiares, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, de alguém perto de você, uma palavra que te machuca, e você fala, eu vou fingir que eu não ouvi isso. Só que você ouviu. E quando você ouve, aquilo fica no seu coração, aquilo fica te machucando. Poxa, já falou que eu sou isso. Aquilo vai ficar sempre no meu coração. Eu falo com o Jackson, eu abraço a ele, eu cumprimento ele, mas aquilo está no meu coração. E aquilo vai me corroendo, dia após dia. Quantas vezes você vê uma situação de relacionamento, você aposta tudo naquela pessoa, aquela pessoa se decepciona, aquela pessoa te trai, aquela pessoa mente, te fere, e você acha que perdoa, mas aquilo está lá. E o seu coração está duro. Quantas vezes você sabe que precisa pedir perdão a alguém e não pede? Você sabe que você tem que chegar lá e dizer, olha, uma vez que foi mesmo, eu reconheço que eu errei com você. Me perdoa. E você está lá, eu perdoo. Você sabe que aquilo está te consumindo, aquilo está te corroendo, aquilo está te fazendo mal. Mas o seu coração está duro, o seu coração está, sabe, você não quer perdoar, você não quer dar graça a você. Às vezes a pessoa vem até você. Fulano, me perdoe, você diz, o que você fez para mim, não fez perdão. Sabe, querido, se Jesus tivesse achado isso também, eu e você, nós não estaríamos aqui. Jesus, ele nos perdoou acima de qualquer coisa. Se Jesus fosse levar em conta os pecados dos homens, nós não estaríamos aqui. Porque durante toda a vida, e até hoje, Jesus morreu na cruz por eu e você, e quantas vezes nós ainda erramos, quantas vezes nós ainda pecamos, nós brincamos com Deus, nós não levamos a sério aquela